Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Lembra dessa frase? Pois é, mamalinhas de plantão, vamos conversar sobre isso. Uma coisa muito comum pra gente, né, nos contos de fadas a gente sempre percebe isso, tem a madrasta que olha pro espelho e considera se ela é a mais linda que existe, né, competindo inclusive com a sua própria enteada. E existem outras histórias de contos de fadas que mostram esse personagem, né, essa pessoa que teoricamente deveria estar pensando no bem-estar do seu enteado, do seu filho, mas ela está mais preocupada em ter satisfeitas as suas vontades ou que ela seja o centro das atenções do que de fato exercer esse papel na vida dos seus filhos. É óbvio que essas madrastas de conto de fadas são um exagero, mas a gente quer usar para ilustrar que existe sim, dentro do cotidiano, mães que não abraçam em primeiro lugar a sua maternidade, mas priorizam a cuidar de si mesma, olharem para as suas necessidades em primeiro lugar e não de fato cuidarem dos seus filhos. Aí você tá falando, não sou eu não sou essa pessoa. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Como que a gente percebe esse tipo de dinâmica? Quando o cuidado com o eu vem em primeiro lugar e não o cuidado da família, né? Que inclui, obviamente, os filhos. Então eu não posso fazer dever de casa com meu filho porque eu não tive tempo de academia hoje e eu tenho que cuidar da minha saúde. Ah, não, eu não posso ajudar o meu filho num projeto. Vê algum professor aí para ajudar ele a estudar, porque eu não vou abrir mão do curso que eu tô fazendo. Ah, não tô acreditando que meu filho agora cismou de fazer atividade física na hora que eu tinha para cuidar das minhas coisas. No dia de eu ir pro salão, tá percebendo que são pequenas frases e contextos que a gente hoje vê que, sem perceber, essa exaltação ao eu, né, colocando esse autocuidado, ou às vezes usando até a própria questão dessa frasezinha, né, se cuidar é importante, você precisa se amar, por conta desse raciocínio, muitas mães têm deixado de lado a sua função materna, que é cuidar, proteger, educar, ensinar, envolver e deixam isso para segundo plano, porque em primeiro lugar vem o eu. E aí você de repente está ouvindo, você está pensando assim, autocuidado, então tá, então eu tenho que achar o dia que eu vou encaixar o meu salão que não vai comprometer o meu filho fazer o esporte dele. Não é só o autocuidado na questão de você cuidar de si mesmo, da sua beleza, né, da sua saúde, não. Eu tô conversando aqui que a maternidade às vezes vai exigir de nós que nós abramos mão de projetos, né, que nós nos dediquemos mais a construir algo e por isso vai exigir de nós abrir mão de algo nosso para construirmos algo nos nossos filhos. Isso é muito comum. O que normalmente, quando a mãe se coloca no centro, ela não quer abrir mão da profissão, ela não quer abrir mão de um tempo, ela não entende que existe a possibilidade dela retrair por um tempo um projeto pessoal para que ela invista para que o seu filho vá bem. Então eu quero fazer esse alerta porque talvez você esteja fazendo um paralelo e pensando que eu estou me referindo somente a cuidar de si, mas não apenas cuidar do seu físico, da sua saúde, da sua beleza, é um cuidado com o que diz respeito ao que é seu próprio. Então, se a sua profissão te atrapalha no seu ofício de mãe, né, se a sua dedicação aos seus interesses, seja um hobby, seja uma atividade, rouba você e priva você de fazer o que você pode fazer para investir na vida do seu filho, esse vídeo é para te trazer esse alerta. A questão na vida da gente são sempre os extremos e os exageros, né? A pessoa, às vezes, ou ela se abnega ou ela se superestima. E a maternidade é justamente esse encontro no meio, né? Uma maternidade saudável é aquela em que você encontra, sim, o tempo para você se cuidar, mas que você, em prol disso, não abre mão do seu papel fundamental, que só você pode ter na vida do seu filho, que é a maternidade, é o ser mãe. Eu sempre digo o seguinte, ser mãe é um privilégio. E tem data, né, gente? Porque a verdade é que a nossa influência direta com os nossos filhos, ela vai até uma certa fase da vida deles. Depois ficam as lembranças, as memórias, os ensinos, mas o cotidiano, o dia a dia, tá diariamente em contato com o desenvolvimento do nosso filho, tem meio um prazozinho. Eu sempre me dei assim uns 20 anos. Até os 20 anos eles
possivelmente vão estar diariamente comigo. Então são 20 anos de investimento, 20 anos de dedicação, 20 anos em que a gente se organiza para que consiga atender essas duas necessidades, tanto a da minha maternidade quanto a do meu autocuidado, mas que super vale a pena se a gente pensar que é um pequeno investimento em se tratando de uma vida toda, porque a sua influência nesses primeiros anos de vida vai ecoar para o resto da vida do seu filho. E aí eu quero dar um exemplinho para você. Eu comecei interpretando a Rainha Má da Branca de Neve, né, que era aquela mulher que se admirava e que o importante era ela se sentir a mais importante, a mais bonita. E eu quero pegar o espelho, que é esse lugar que a gente se reflete e só olha pra gente, e o retrato, que são memórias que a gente tem impressas também, mas quando a gente olha, a gente pode até se ver, mas normalmente a gente se vê com alguém. A gente se vê fazendo algo, a gente se vê tendo um momento agradável. Então, mamãe, eu quero nesse dia encerrar esse programa te convidando a ter muitos retratos, muitas fotografias, muitas boas lembranças com a sua vida, tendo seu filho inserido nela. Não um espelho que vai fazer tão somente que você olhe para você e para as suas necessidades. Não perca a oportunidade de ter registradas memórias na sua vida e na vida do seu filho para que ele possa carregar para sempre.